Como que você contou da sua separação para as meninas, né, como que foi a reação delas, como que foi esse processo? E se hoje você contaria, né, depois que passou tudo, tudo que você viveu, a transformação que você teve, o seu processo de cura, né, se hoje você contaria da mesma forma para elas? Então, na época, né, a minha mais velha tinha quase 4 anos. E a pequenininha era muito pequenininha, recém-nascida, né. Eh, e como o nível de intensidade estava tão alto e tão elevado, eu tinha uma preocupação, né. Por conta da minha formação, por conta dos meus estudos todos, eu tinha uma preocupação, né, de como fazer chegar nela da forma mais suave. Suave dentro, né, assim, do Sim. limite. Que idade elas tinham? A pequenininha tinha quase a mais velha, né, tinha quase 4 e a pequenininha tinha ali, na época que, né, que contou, a pequenininha devia ter uns 2, 3 meses. Então a pequenininha, a Alana, ela não estava entendendo nada, Uhum. ela estava sentindo, né. Sim, Mas mesmo assim eu tenho muito que agradecer, porque mesmo ela sentindo tudo que eu estava sentindo numa intensidade muito grande, ela foi uma bebê legal, né. Então, enfim, a mais velha que tinha quase 4, ela viu os acontecimentos, ela via uma mãe num estado completamente diferente daquele que ela conhecia, e ela precisava receber a notícia de que tinha algo muito estranho acontecendo, né. Hum. Então, e quando a gente está no meio do furacão, as coisas vão acontecendo e tem momentos que você não sabe direito. Na verdade, você quase o tempo inteiro não sabe o que fazer, e e você mistura ali as emoções, muita intensidade, né. Eh A separação para mim foi muito intensa, né, então ela chegou para mim muito intensa, teve muitas questões muito fortes, né, então a minha preocupação o tempo inteiro era o meu desespero, acho que era essa a palavra, né, então eu tinha 2 desesperos, o meu desespero da minha dor, das minhas coisas, e o desespero de tentar controlar aquilo que chegava nela, na Amara, na mais velha, que via as coisas, né, que estava vendo o acontecimento, né. A gente contou, foi um momento muito difícil, eu chorei muito, né, então desestabilizei ela também, eu não tive coragem de verbalizar em palavras, quem fez isso foi o pai. Eh, a gente teve ali 2 noites de um episódio muito intenso para ela, né, então ela teve questões físicas ali, muito difícil mesmo. Enfim, é claro que hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a cura que eu, né, que eu falo e que eu pego nela, eu faria diferente. Mas é claro, naquela época, naqueles dias, naquele momento, no meio do furacão, eu não teria condições, né. Não sei hoje como seria na pele, né. Então hoje eu sim. tenho recursos para orientar outras mulheres, né, e assim, é tão simples, mas a gente não dá conta no meio da dor, né. Então, às vezes são caminhos tão simples, são coisas que a gente não deve falar, são Sim. detalhes, né, e o caminho simples, mas no meio da dor, do furacão, da loucura toda acontecendo, você não sabe o que fazer, E por né. mais que você tente, né, assim, não brigar na frente da criança, não tentar, né, conversar só em um momento de adulto, mas em algum momento a criança ela vai transparecer que ela tá sentindo tudo o que a mãe e o pai estão sentindo, né, porque a gente fala, né, que a criança é uma extensão, um cordão umbilical Sim, invisível com a mãe até os 7 anos de idade. sim, Então, por que que a gente entende isso? Porque tudo que uma mãe passa em crise de ansiedade, de estresse, tudo isso passa para a criança. E a gente sim. acha que não, mas aí é aquilo que você falou, vem no físico, vem no emocional. Uhum. Então, às vezes a gente quer esconder, né? É, Ah, não, não quero que ela me veja triste, me veja chorando, não quero que veja briga, mas a criança sente. não tem como, Não. né, não tem como, passa para a criança e não tem como. E aí às vezes a gente acha que: "Ah, tô fazendo o melhor, não contar, não Hum, trazer", né. Não, porque daí fica ainda
mais loucura, né? Porque eu tô vendo que tem um clima diferente, eu tô vendo que tem coisas diferentes acontecendo. Minha mãe tá diferente, meu pai tá diferente, mas todo mundo Sim, fingindo, né? É claro que aí tem um cuidado muito grande, né? É, em relação não só à separação, mas em milhares de assuntos que acontecem dentro das casas, né? Até onde eu levo para a criança e até onde eu seguro, né? sim. A verdade, ela é muito importante, né? É, A verdade, ela é assim mágica, ela transforma, né? Eu acredito muito na verdade, mas dessa verdade toda, quanto sim. precisa chegar na criança, Exato. E a gente tem né? mania de achar que a gente tem que explicar um caminhão de coisas para criança. E muitas vezes você falando uma frase. Então, a mamãe tá muito triste, né? Então você já está colocando um sentimento para ela, porque ela já tá vendo, mas ela tá ouvindo de você que Sim. você tá reforçando isso. Então, a mamãe está muito triste já é uma grande frase. Além de você estar ensinando regulação emocional. É, Eu também fico triste. As pessoas em geral ficam tristes. A exatamente. tristeza faz parte da vida. Eu posso, todo mundo aqui está liberado de sentir a tristeza. É. Você sabe que dentro do consultório com as crianças, isso é uma coisa muito importante, né? Eu poder validar para a criança que tem um pai e uma mãe se separando, de que tudo bem estar triste, tudo bem sentir raiva Uhum. do pai e da mãe. Sim, Tudo bem, né? Tudo bem sentir isso. Agora, o que que a gente vai fazer com esta raiva? Então, isso a gente vai organizar. Porque tudo bem sentir raiva, tudo bem falar que eu estou com raiva, com carinho, né? Adequadamente. Às vezes eu consigo, às vezes não, né? sim. Mas eu não posso nem me machucar, nem machucar o outro com esta raiva toda que eu estou sentindo, né? Então, é o trabalho da regulação emocional. É. Uma situação dessa, para uma criança, né, agora falando já um pouquinho do meu trabalho também, é uma coisa louca, né, e não dá para entender, Não, né, então não não tem dá para como. entender. Quanto tempo você ficou casada com ele? 9 anos. 9 anos. 9 anos e, assim, não tenho reclamações, assim, grandes reclamações para fazer, né, então, foi um casamento muito positivo, muito bom, tivemos 2 frutos, né, 2 menininhas lindas aí. Claro que tínhamos nossas diferenças e ainda temos hoje e vamos ter, né, vamos ter para sempre, não tem como Sim, escapar disso, né. 2 pessoas de gêneros diferentes, de famílias diferentes, enfim, os casamentos, né. Então eu também não tenho muito o que reclamar, o que me queixar, enfim. E essa foi uma das coisas difíceis de eu lidar, né, porque eu tinha uma crença muito forte e eu ainda lido com ela, eu ainda trabalho com ela e ela ainda está em processo de evolução, esta é a palavra. Que o casamento era para sempre, né. sim, ninguém casa pensando em se separar, né. É, então isso é uma das primeiras coisas que a gente lida, né. "Opa, como assim?". E aí vem uma grande fala na cabeça, né. "O que que eu fiz de errado? Deu errado? Como que deu errado?", né. E aí essa ressignificação, "Não, calma, espera, respira, não deu errado, deu certo os 9 anos, deu tão certo que teve 2 frutos, né, deu certo o tempo que devia ter dado certo, Sim, daquela forma". Então, após a separação, a gente viveu momentos muito intensos, de muita dificuldade, de muito desafio. Uns 2 anos, uns 3 anos, que hoje eu vejo isso nos casais. Alguns com mais intensidades, outros com menos, né? Porque é uma organização nova, né? de Me tudo. desprender daquilo, das crenças, dos sonhos, dos objetivos, daquilo tudo que quebrou, né, entre aspas, mas quebrou, né. Então, eu me vi no início com uma perda de identidade gigantesca, né, porque daí eu não era mais aquela mulher solteira, mas daí eu também não era mais aquela mulher casada com aquele homem, mas eu também não era mais, aí já entra outra questão com a maternidade, eu não era mais a mãe de uma, eu era mãe de 2, uma ainda muito pequena, muito recém-nascida, eu ainda estava num processo dos 6 meses ali de adaptação, né. Mas e agora? Quem eu Sim. era? Então é uma desconstrução, é uma construção, é tudo junto no pacote misturado, É uma é uma loucura. desconstrução para se reconstruir.